Boa noite, pessoal, bem-vindos. Hoje vai ser uma noite muito especial para todos nós, para mim, com certeza. Nós vamos iniciar aí uma fase aqui de colaboração e inaugurando aí a comunidade, a IPM Brasil, que junto com a Pelab, né, estamos realizando esse primeiro webinar conjunto, revolucionando projetos com IA. Né? Vou compartilhar aqui que a gente já vai começando e já vai... tem muita coisa para falar hoje, então... Somos os hosts, né? Eu pelo lado da Pelab, o Farrah, que todo mundo já conhece, não precisa de introdução, mas ele vai se apresentar. É que se ele se apresentar tudo que ele faz, aí acaba a 1 hora e a gente não começa o vídeo, né? Então, assim, vai ter que ser o resumo do resumo, e com isso a gente vai iniciar, né? Mas, falando então dessa colaboração, na verdade, existe um webinar mundial, né, que o Ricardo Vargas faz com o Antônio Neto Rodrigues, que é Revolutionizing Projects with AI, que é justamente onde começou isso, a IPM, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais. E aí, agora, a versão brasileira, né, em português, aí, do Revolucionando Projetos com IA, e a criação dos embaixadores, né, que é uma coisa bem recente, ou seja, pessoas altamente selecionadas do mundo todo, escolhidos pelo próprio Ricardo e o Antônio, para representar a IPM como o embaixador, né, representa a entidade, né, na sua região. Então, na América Latina, nós temos 3 brasileiros, né, tem o Farrah, tem o Hugo e o Sávio, que ainda não chegou, mas, e aí, começamos apresentando todos eles um pouquinho. Né? Vou passar a bola para o Farrah, né? O Farrah se apresenta, ele também vai ser o meu anfitrião, nosso anfitrião, eu e ele vamos ser co-anfitriões de hoje, mas nos próximos, né? Já estou dando spoiler, já vai ter outros, né? Todo mês a gente quer fazer um desses, e aí teremos outros anfitriões, outros embaixadores também, podemos revezar, né? Então, Farrah, dá uma boa noite aí para todos. Bom, boa noite a todos e todas. Como diz o nosso amigo Roberto, se eu começar a falar de mim, acho que não vai dar tempo. Antigamente eu falava Google Me. Hoje em dia falo, pega o GenAI que você quiser, Gemini, ChatGPT, Claude, etc. Pergunta, quem é Farhad Abdullahian? Ele vai responder. Então não precisa me apresentar. Então vamos no vídeo do sujeito. Eu passo a bola para o Hugo para se apresentar, que a gente continua. Fala pessoal, boa noite. A minha introdução consegue ser bem mais simples que a do Farrah. Tenho 41 anos, estou aqui em Jundiaí, São Paulo, mas sou natural de São José dos Campos, Vale do Paraíba. Atuo com o projeto aí há mais de 20 anos, vim da área de tecnologia. Atuo ali principalmente em empresas do agronegócio, parte de nutrição animal. Agradecer aí o Roberto pela parceria, né, o Farrah por estarmos juntos aí na iniciativa da IPM. Estou no grupo também, tá, gente? Então, estamos ali para trocar ideia, para a gente conversar e o que todo mundo busca aqui, né? Aprender um pouquinho desse negócio de IA e como que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Uma boa palestra e um bom webinar para todo mundo. Muito bem. Ok. Estou agora aprendendo a usar esse spotlight aqui direitinho, né? Vamos dar continuidade. O Sávio não chegou ainda, né? Então, mas ele também é o terceiro embaixador. Na próxima oportunidade ele se apresenta. E aí temos aqui a Pelab, né? Por que essa parceria está acontecendo? Né? Porque, na verdade, a Pelab foi escolhida como a empresa parceira da IPM. O Ricardo nos nomeou como Authorized Training Organization. Né? Então, assim como o PMI tem os ATPs, né, a IPM tem os ATOs, né? Então, no Brasil, nós estamos representando aí o Ricardo oficialmente. Então, essa comunidade, a IPM Brasil, inclui a Pelab como parte da comunidade. Eu estou aqui como fundador da Pelab, são mais de 23 anos, né, de história, e assim, a gente é bem conhecido na área do PMP, né, a empresa que mais certificou PMPs no Brasil, e a Sueli, que está quase tanto tempo dentro da Pelab, que agora é a CEO, também teve uma emergência familiar, deve entrar mais tarde,
Então, nós estamos aqui representando aí a Pelab. Eu, atualmente, nesses últimos 2 anos, assumi um cargo lá no PMI Global, como diretor de mercado do PMOGA, né, junto com o Américo Pinto, e passei aqui, então, para o conselho da Pelab. A Sueli assumiu ali o CEO, e eu posso dar aulas, participar aí dessas partes mais legais, que nem webinar, encontros, né? Então, assim, para continuar nessa parte do disseminação de conhecimento, né? Então, a ATO, no caso a Pelab no Brasil, ela está aqui para divulgar, né, a certificação, a IPM, que é o AI Driven Project Manager, né, criado pelo Ricardo e pelo Antônio, e essa é uma certificação bem interessante, uma das mais bem conceituadas, né, aqui no Brasil, né, e no mundo. Ele já está em um monte de países, né, da China até a Europa, Estados Unidos, enfim, África, está no mundo todo, nos 5 continentes, e crescendo bastante, né? Eu vou falar um pouco mais dessa situação lá para o final, né? Esse não é o meu objetivo agora, mas só para apresentar, né, como é que a gente está se situando aqui. E aí, uma palavra do próprio Ricardo Vargas, né, que não pôde comparecer, mas mandou esse videozinho. Então, espero que vocês consigam ouvir. Aí, um pouquinho da história, uns 5 minutinhos aí, ele vai apresentar o IPM para vocês, e daí a gente dá uma seguida. Vê se está ouvindo bem. Oi, pessoal, um prazer enorme estar aqui fazendo essa abertura desse evento do Programa dos Embaixadores da nossa iniciativa AIPM no Brasil. É para mim uma satisfação, lógico, como brasileiro, estar vendo uma iniciativa e um evento como esse acontecendo no Brasil. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre a iniciativa AIPM e sobre o Programa Embaixadores. A iniciativa AIPM ela foi criada pelo Antônio Nieto e por mim no início de 2023, e ela começou como fruto do artigo que a gente publicou em fevereiro na Harvard Business Review, que foi um artigo assim super relevante na área. Foi um artigo que teve um ibope muito grande, ficou por semanas e semanas entre os mais lidos do mundo, e isso para um artigo de projetos é um fato bastante novo. E tanto o Antônio quanto eu, a gente percebeu o seguinte: bem, tem uma onda vindo muito grande, e é lógico, a onda vindo, ela pode ser surfada, como ela também pode ser uma ameaça. E o que a gente falou? A gente falou, a melhor forma da gente colaborar é através de um programa que difunda isso, que ajude as pessoas a entenderem que o que está acontecendo com a inteligência artificial é coisa séria, é coisa relevante. E aí, o que a gente decidiu? Inicialmente, a gente decidiu criar a Masterclass, né? A gente criou a Masterclass para difundir isso. Em seguida, a gente criou o webinar mensal que a gente faz sobre esse programa. Logo em seguida, nós criamos a primeira pesquisa que a gente fez na área, que foi em 2023. E a gente repetiu ela em 2025, e a gente criou a certificação em 2023. Né? Bem, uma das coisas mais importantes para nós é o seguinte: quase que a totalidade do que a gente recebe de receita com Masterclass, etc., a gente reverte para patrocinar pesquisa, para patrocinar novas coisas e para difundir. E a gente tenta fazer, lógico, o máximo possível que a gente consegue pro bono, fazendo essa iniciativa. E aí a gente percebeu em 2024 para 2025 que assim, poxa, eu só tenho 2 mãos e um cérebro, o Antônio também só tem 2 mãos e um cérebro, e a gente já não estava dando conta da quantidade de coisa. E aí a gente decidiu falar o seguinte: então por que a gente não consegue encontrar um programa de voluntários, ou seja, pessoas que vão nos ajudar a difundir esse trabalho, a criar ferramenta, a criar trabalho. E foi assim que surgiu
o conjunto de embaixadores, que é um conjunto global, é um conjunto de voluntários. Tudo que é produzido pelos embaixadores é disponibilizado para vocês. Hoje vocês vão estar vendo o Toolkit, que é um trabalho que me dá um orgulho enorme ter sido criado pelos embaixadores, assim, sobre, lógico, a nossa orientação, nós demos uma dica, mas nós demos uma liberdade para eles, para criar esse trabalho. Nós vamos estar criando outras coisas. Os embaixadores também vão estar testando o produto, por exemplo, o nosso Venture Lab, que nós estamos testando, vai lançar alguns produtos. A gente convidou alguns embaixadores a fazer parte disso. O grande objetivo, assim, aí é um objetivo filosófico que eu queria compartilhar com vocês, é não deixar ninguém para trás. É assim, ninguém chegar daqui a uns anos e falar assim, poxa, ninguém me alertou que estava vindo uma grande mudança, sabe? Ninguém me avisou que isso estava vindo. Então, assim, o nosso objetivo com essa iniciativa é exatamente isso, é assegurar. E isso está sendo feito graças a esses voluntários que estão hoje, por exemplo, fazendo esse evento e trazendo para vocês esse evento. Eu não vou poder participar com vocês ao vivo, por isso eu gravei essa mensagem, mas eu queria deixar, assim, primeiro, minha profunda gratidão a esses voluntários que estão fazendo um trabalho brilhante, que estão, vamos dizer, expandindo essa nossa intenção e essa nossa ideia para um grupo maior de pessoas, e isso para nós tem muito valor. A gente quer realmente criar uma comunidade muito forte e muito consciente sobre o que está acontecendo em inteligência artificial. E uma última coisa que eu queria falar, assim, hoje o programa de embaixadores ele está fechado. A gente, infelizmente, não tem condição de aceitar novos embaixadores, mas mais para o final desse ano nós vamos abrir e, assim, todo mundo que tiver interesse vai estar convidado a aplicar, ou seja, a gente quer realmente um grupo, vamos dizer, cada vez maior, cada vez mais ativo, para que a gente realmente consiga passar essa mensagem. Eu desejo a vocês um excepcional evento. Mais uma vez, meu muito obrigado aos embaixadores e aos voluntários que estão fazendo esse evento acontecer, e eu espero que vocês gostem do Toolkit. Um grande abraço para vocês e até a próxima. É isso aí. Então, essa é a palavra do nosso guru, mestre, Ricardo Vargas, deu para dar uma noção de como é que as coisas estão acontecendo. O que nós temos hoje para vocês, então? Nós vamos abrir com um bloco que eu vou iniciar, falando sobre novidades e tendências. Depois vem o Farrah, vai falar sobre o Toolkit, que ele mencionou aí, né? E, em seguida, teremos nosso convidado especial, que é o Peter Mello, ele já está aqui conosco, né? E então vai demonstrar um caso bem legal de agente na prática aqui. Ele tem muita coisa, um cara. Depois eu falo sobre ele, também é outro que se falar, a gente não acaba aqui hoje. Aí depois eu volto, a gente fala um pouquinho sobre a certificação e aí encerramos, né? Essa é 1 hora, né? Então deve passar um pouquinho, mas é isso aí. Deixa eu compartilhar de novo. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, pode mutar. Estou vendo aqui o Marcos, acabei de mutar ele. Se tiver mais alguém com microfone, por favor, é o Renato. Para a gente na gravação não aparecer, né? Então, deixa eu compartilhar de novo e vamos seguir. Bom, montamos para vocês umas coisinhas que aconteceram aí no último mês, nos últimos 30 dias, né, que impactam, assim como uma tendência do que está acontecendo na IA, especialmente em projetos, né? Então, assim, tem aqui a figura do gerente de projeto e um novo gerente de projeto aqui, meio que saindo do corpo, apontando para um futuro que já é realidade para muita gente, né? Então, uma coisa interessante, essa mudança de paradigma, né, está acontecendo um shift mesmo de era, né, que a gente está saindo só de assistência, né, a IA ajudando você a fazer as coisas, a ela, de fato, executando, né? Então, assim, aqui tem um número bem interessante.
40%, né, dos aplicativos corporativos vão estar usando o agente de IA, né? Essa é a grande palavra de hoje, é agente, né? A IA agêntica, né? Especializados. Enquanto que em 2025, 5%, né? Então, um crescimento grande. Não sei se é 40, 50, 30, não importa muito o número, né? É só o crescimento e a tendência. O que acontece, né? Antigamente, a IA era meio que, né, o Copilot, né? De repente, até a Microsoft fizesse hoje, não estaria usando esse nome, né? Porque o copiloto ele está ali só assistindo, né? Você vai lá, faz uma pergunta, uma pesquisa, acessa a IA, ela tem uma resposta, te ajuda e você executa. Então, ela é um assistente, né? E o que está acontecendo cada vez mais agora é que a IA agora faz parte da equipe, está entrando no organograma. Então, você vai ter pessoas e vai ter agentes de IA na sua equipe de projetos, né? Para quem você pode delegar objetivos, tarefas, e ela vai lá e executa, né? E é como estagiário, né? Você, ou qualquer pessoa da sua equipe, você depois tem que ver se o trabalho está bem feito. Então, o foco está passando, né? A grande responsabilidade dos gerentes de projetos é a supervisão. Você é responsável pelo resultado, por mais que alguém tenha feito. É que nem você é líder de uma equipe, se alguém da tua equipe fez besteira, você responde, né? Porque é a sua equipe. Então, essa responsabilidade também se estende aos agentes de IA, né? Então, essa abrindo com isso. E aí, dentro desse processo, eu dou alguns exemplos do que está acontecendo de fato com algumas ferramentas, né, que a gente pode chamar de colaboradores digitais, né? A Microsoft, com o Planner Agent, né, que está integrado ao Microsoft 365, né, você pode dar tarefas para ela agora, né? Então, ela gera relatórios, cria planos, edita planos, revisa, isso tudo de forma dinâmica, né? E o que está acontecendo agora, já que eles são agentes, o que a gente faz? Ele se conecta com outras entidades de dados, né? Então, e-mails, atas, o que for, arquivos, né? Ele vai usar isso aí como uma pessoa usaria. Então, na verdade, está acontecendo aquela ideia que já se falava há um tempo, mas não tava de fato pegando muito ainda, mas a gente já via que era o futuro, agora o futuro está se tornando presente, que é você ter esses agentes autônomos, né? No Gira, tem agora uma funcionalidade que é o Work with Agent, né? Onde você, de novo, delega o trabalho para ele, né? Ele vai, realiza, faz as conexões todas, e depois ele para no momento que precisa da intervenção humana, né? Então, na verdade, a supervisão humana está presente sempre, assim como estaria presente, de novo, com outras pessoas da equipe que você tem que gerenciar, né? Então, você estaria sendo o gestor mesmo daquela equipe. E aí, com a sua decisão, segue, né? E isso tudo com o Rovo, né? Que é a IA da Atlassian, né? Que interage com o ecossistema, né, deles, que tem o Gira, tem o Confluence, tem outras partes. Então, o Rovo é onde ele permite essa disseminação de dados entre as partes. Mas vamos ver depois que isso trouxe um problema esse mês, né? E aí isso é um exemplo do que a gente tem que prestar atenção. E tem o Asana aqui também, que é bastante conhecido, né? Tem esse AI Teammates. Isso tudo é coisa recente, tá? Que também interage, então, com os outros elementos de comunicação, Slack, Google, né, Outlook, e tem as regras de automação, vai interagindo. E uma coisa interessante que eu queria falar é sobre esse controle de acesso granular, que esse RBAC aí, na verdade, é Role-Based Access Control. Então, baseado no papel que a sua equipe tá fazendo, né? Então, GP é um papel, supervisor é um papel, sei lá, você cria os papéis e os papéis têm as permissões. Então, em vez de você dar permissões só para pessoa a pessoa, você cria os papéis e você determina os limites de funções que ele pode fazer. É como a gente entra numa empresa, a gente entra com um papel. Você é programador júnior, sênior, sei lá, diretor, cada um tem um papel e vai ter acesso a informações diferentes, né? Mais privilegiadas, menos privilegiadas, né? Então, esse controle granular é uma das chaves de governança que a gente tem que prestar muita atenção agora, né? Outra coisa interessante é esses novos protocolos aí, né, que estão acontecendo, o MCP, que é esse Model Context Protocol, né? Ele que é o responsável por
uma conexão vertical. Tem alguém aí com o microfone aberto também, com barulhinho. Então, essa conexão vertical significa o quê? Que é que nem a API, né? A API conecta é um protocolo, né, de interface que conecta os programas a outros programas através de uma conexão ali de interface. Só que a API é muito rudimentar, né? Assim, aqui nós temos muitos agentes e muitas ferramentas. Então, criou-se esse outro protocolo, MCP, que simplifica, é uma camada superior às APIs, né, que simplifica essa conexão de dados. E isso foi muito bem aceito e tem se tornado esse protocolo que permite que os agentes se conectem com outras entidades de dados, né? Agora, a novidade é esse A2A, que é o Agent to Agent, né, que é um outro protocolo criado pelo Google, que agora foi migrado. Quer dizer, quando uma empresa cria um protocolo, é proprietária depois, né? Então fica aquela guerra de padrão. Felizmente, nesse caso, o Google liberou esse protocolo para a mesma área gerenciadora que é o do MCP. Então, essa fundação ela vai se tornando o padrão para todo mundo usar. E isso permite o quê? Que um agente converse com o outro. E aí tem aquela comunicação de equipe. Então, aqui no caso, se tem um atraso no marco, aconteceu, o agente de risco já capta esse atraso, quer dizer, esse atraso no marco pode até sido sinalizado por outro agente, o agente que está lá no cronograma, que libera essa informação, o agente de risco, e ele vai começar a agir em cima desse atraso, ver o impacto que isso causa no projeto, já também conecta com o agente financeiro, que vai ver o impacto financeiro nesse atraso, né? E no final tudo isso desemboca, um agente PMO bota isso tudo organizado para o GP tomar uma decisão, qual é o caminho que você vai seguir, né? Então, assim, isso facilita demais, né, o trabalho do gerente de projetos, né? E literalmente ele tem uma equipe que antigamente você teria que chegar para um cara que está vendo os riscos, e aí, analisa esse atraso aí para mim, tá bom, aí daqui a uns dias ele volta com os impactos, ou o impacto financeiro ele tem que levantar outros dados, quer dizer, então, assim, agiliza bastante, e isso é uma tendência que também está acontecendo simultaneamente. Então, por causa do MCP e do A2A, que é um complemento, nós temos agora uma facilidade muito grande de integração de informações e agentes, né? Então, conectando tudo isso, né, o projeto passa a ser mais inteiro, né? Isso significa o quê? A informação não está só no cronograma ou numa planilha, ela está espalhada por um monte de lugares, né? E-mails, atas de reuniões. E se você tiver um sistema integrado, né, mapeando esse contexto, tempo real, se comunicando, né, aí o via federada é que assim, é como se fosse uma federação que dá poderes para os estados, em vez de uma gestão centralizada na União, né? Então, assim, você tem até um certo ponto, né? Essas pontas podem decidir, têm uma autonomia de decisão e estão conversando, e esse contexto central vai desembocar numa informação muito mais inteligente. Então, agora, em vez de você ficar perguntando, né, coisas mais pontuais, você já vai para um nível acima, você já vai perguntar, né, o que mudou no projeto, né? O que aconteceu nas reuniões que ainda não está impactando no meu cronograma, né? Que não virou uma atividade, ou seja, o que está acontecendo, né? Então, assim, você está delegando uma função que antigamente era feita por humanos mesmo, né? E que agora está começando a ser feito de forma autônoma, né? Tem impactos, né? Então, assim, aqui é só um timelinezinho, né? Onde a gente, há 2 anos atrás, a gente estava brincando de engenharia de prompts, né? Aí depois o IA entrou nas ferramentas em 2025, né? E agora os agentes estão tomando conta da nossa tendência, nosso foco em agentes gerando resultados, né? Tem um lado crítico. Então, assim, enquanto a gente está economizando o nosso tempo com coisas, né, que a gente antes tinha que fazer na mão, agora a gente tem que se ocupar de outras coisas, né? Por exemplo, governança é uma coisa muito importante, né? Segurança da informação.
tem essas ameaças do prompt injection, que é que você, assim, dentro de um comando, tem um prompt malicioso que vai e ataca o seu sistema, né, e distribui informação que não pode, né? Então, isso aconteceu esse mês, né, no Gira do Rovo, e com isso houve esse incidente. E aí, qual é a nossa forma de prevenir isso? É, de novo, você planejar melhor como é que você dá o acesso, né? Aquele RBAC, né? O Role-Based Access Control, ou seja, você controlar o acesso dos agentes de uma maneira a dar só o mínimo de acesso possível para ele realizar aquela tarefa. Então, tem um fine-tuning, né? Tem um ajuste que você tem que fazer nos seus agentes, para ele não ter acesso à coisa toda, né? Porque ele não tem esse discernimento. Ele vai pegar tudo que ele tem acesso para realizar e isso não tem muito filtro, né? Então, tem que ficar tomando conta com a segurança. Outra coisa que a gente tem que estar muito atento é que teve até uma decisão agora na Amazon contra Perplexity, né, que é uma IA, um modelo de IA, que lá nos Estados Unidos, né, que deixou um precedente muito claro, né, que o IA são ferramentas, né? Então, na verdade, é o que a gente já estava falando antes, a responsabilidade legal recai sobre quem está operando e responsável pelo agente. Então, no caso, você como líder de equipe, você, como eu falei, é responsável pelos seus membros de equipe. O que eles fazem cai sobre você. É que nem pai com menor de idade. Menor fazendo besteira, os pais estão responsáveis pelo menor ali e acabam respondendo aí por muita coisa. Então, o risco é teu, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente faz isso, né? E outra coisa é que a coisa vai pegar fogo agora, porque cada vez mais, e isso aconteceu no final de julho, assim, a mudança de tabela de preço com o lançamento desse, né, do GPT 5.6, com seus 3 modelos lá, né? Então, o preço caiu bastante, e com isso, o preço caindo, os acessos via API diminuem e os agentes aumentam a sua atuação. Fica mais barato ter agente. Se já era bom, agora é bom e barato, né? Se é bonito, aí você tem que fazer direito, né? Mas tudo tem tendência para ficar bom, bonito e barato, né? Fora que tem aí os chineses, né, com seus modelos, né, sempre jogando o preço para baixo e também com possibilidade de se colocar isso local, e com isso o código é aberto e você diminui ainda mais o teu custo, né, num volume maior, né? Então, a tendência é os agentes ficarem baratos e serem implementados cada vez mais, né? O que aumenta os riscos e a segurança, né? Enfim, resumindo, né, esse bloquinho aqui, eu queria passar para vocês a mensagem, assim, de novo perfil da nossa profissão, que é um líder de forças híbridas, né? Então, assim, a sua habilidade, a sua competência não é só em saber gestão de projetos, não é só em gerenciar pessoas para elas desempenharem bem, mas sim gerir equipes híbridas, né? Ou seja, você tem que não só estar ali liderando as pessoas, que são pessoas ainda, né, e que vão precisar da sua liderança, como sempre precisaram, mas também você agora tem que aprender a gerir agentes de IA, que são parte da sua equipe, e tem outras regras, né? Você não tem que ser muito psicólogo, né? Assim, psicológico, ou ter muito tato com os agentes de IA, como você tem que ter com os humanos, né? Assim, liderança, empatia, aquelas coisas. Mas, por outro lado, a IA tem que ser controlada de outras formas, para que não traga mais malefícios do que benefícios, né? Então, assim, essa é a grande mensagem. E a vantagem competitiva, né, não é só IA, saber usar, eu sei usar isso, sei usar aquilo, mas justamente essa força de trabalho híbrida, né? E eu vou dizer que as pessoas da sua equipe, né, os outros humanos, vai ter que começar a ter uma habilidade de lidar com os companheiros de IA, né? Porque assim, agora tem IA que pode fazer o teu trabalho, se você está numa equipe de esse projeto, né? Você está ali fazendo um trabalho mais técnico, vamos dizer, o analista de planejamento, o cara que mexe no cronograma, né? E ele está ameaçado ali, então o que ele pode agregar na a sua equipe que o IA não pode ainda, né? Então, assim, são tempos interessantes, né? E o que a gente tem que fazer? Quem não está ainda muito ligado a IA, em projetos, né, tem que ficar alerta
porque é uma coisa que não adianta você enfiar a cabeça no buraco, né, que não é avestruz, porque ele vai chegar e vai te arrancar do buraco, né? Então, assim, só que você não vai estar vendo o tsunami chegar, né? Então, não tem jeito, gente. É que nem o ágil chegou, a gente tem que entender o que que é, tem que aderir, tem que ver como é que ele pode ser útil para a gente, não é? Não é a solução de tudo, mas é uma parte super importante do trabalho. E a IA está aí para ficar não só em projetos, mas em todas as profissões, né? Todas as realidades, né? É uma mudança de forma de trabalhar mesmo, como já mudou de todo mundo, né? Assim, quem que não usa hoje a IA para te ajudar em um monte de coisa que antes era difícil? Então, tá aí a mensagem, né? Tá muito clara a tendência, né? E as novidades são essas. E com isso eu vou passar para o Farrah falar sobre uma coisa super interessante que os embaixadores fizeram, que é esse toolkit, né? É um trabalho extenso. Ele vai tentar em 10 minutos dar uma resumida. Boa sorte com isso, né? Para depois a gente entrar com o Peter, né? Mas, então, está contigo, Farrah. Está no mudo você. Tem que tirar do Inclusive, mudo. Agora sim, agora sim. sim. Então, eu estava dizendo, agora que vimos que a IA entrou na equipe do projeto, precisamos responder à pergunta decisiva: como transformar essa capacidade em valor governado, mensurável e sustentável, né? Então, o AIPM Toolkit, a caixa de ferramenta, foi criado para isso. Ele reúne 11 recursos integrados, juntos são mais ou menos 400 páginas, né? Que acompanham uma iniciativa desde definição do problema, da adequação do IA até prontidão, investimento, a governança e monitoramento. E, finalmente, a reavaliação e, quando necessário, a retirada. Às vezes, a gente tem que parar a sangria e, às vezes, até substituir a solução por outra, né? Então, não se trata de uma metodologia rígida, nem uma coleção desconectada de documentos. O toolkit é modular, pode ser aplicado de ponto a ponto, né? Ou apenas no ponto que a organização precisa de apoio. A lógica comum é definir, testar, avaliar, governar, custear, valorar, comprometer, monitorar, decidir e reavaliar. Ou seja, esse toolkit é mais gerencial estratégico e menos técnico. Ele é agnóstico a qualquer solução que você queira utilizar IA, né? Então, todas as etapas, a IA apoia a análise, a autoridade e a responsabilidade permanece no ser humano. A mensagem que a gente quer passar para vocês não é human in the loop, do jeito que está no standard do PMI, mas sim human in command, o humano no comando, né? Então, o toolkit conecta inovação em IA a evidências e decisões de valores reais. Pode passar para o slide seguinte, Roberto, por favor. Então, já passou para o seguinte? Você não está vendo, não, Farrah? Sim, estou vendo. Perfeito. Bom, então, o recurso número 1, que eu tive o prazer de ser o editor dele, né, é a base conceitual do toolkit. Ele resolve um problema frequente. Áreas diferentes usam as mesmas palavras para significados diferentes. Então, por isso que foi importante não criar, digamos, uma confusão, né? E, então, a taxonomia classifica as iniciativas, a ontologia define os elementos relevantes e as relações entre eles, e observe o fluxo central, né? Então, objetivos organizacionais orientam a iniciativa, as iniciativas desenvolvem capacidades, essas capacidades habilitam fluxos de valor, e aí é esses aqui que ajudam a produzir as entregas. As entregas geram resultados, os resultados realizam benefícios, os benefícios contribuem para impactos, e aí que a gente fala valor o que é o impacto líquido, ou seja, o benefício menos o custo, né?
E, logicamente, que depois de considerar as incertezas, os riscos e os efeitos negativos. Só para ter uma erratazinha aqui, as setinhas, essa aqui acho que está trocada, né? É iniciativa para capacidade é para fluxo, né? É mais ou menos, quer dizer, no momento de iniciativa, você tem que definir também qual é o fluxo de valor que você quer fazer, né? E esse fluxo de valor que, de fato, define quais são as entregas. E essas entregas que criam essa capacidade e a capacidade que gera o resultado, né? Então, as setas estão corretas. Ok. Os setas estão corretos. O ciclo não termina no impacto líquido. De fato, as evidências devem retroalimentar objetivos, iniciativas, e aí também no sentido de humano no comando. A IA pode recomendar, monitorar ou executar dentro de limites, mas pessoas continuam responsáveis pelos objetivos, como diz Roberto, o CPF da pessoa que está na mira, né? Então, a mensagem-chave, o que é implementar um modelo, não é o mesmo que realizar valor. Então, o valor somente surge depois que a gente valoriza a coisa e verifica a relação benefício-custo, né? Slide seguinte, por favor. 2. Bom, então, o que nós temos aqui? O segundo recurso transforma a ontologia e a taxonomia em um módulo operacional e governança. Para isso, precisamos fazer o quê? IA não permanece estático. Dados mudam, modelos podem degradar, custos aumentam, benefícios se desviam, a adoção pode cair e contexto regulatório pode evoluir. Então, a qualquer momento, a gente tem que verificar se ainda continua desejável, viável e realizável, né? Então, o visual mostra a resposta padrão em 6 etapas. Primeiro, um gatilho é detectado, depois ele é classificado, sua severidade é avaliada, a autoridade competente define a resposta, uma ação corretiva é executada e o resultado continua sendo monitorado. Então, um sinal só se torna gatilho quando cruza um limite e aí invalida uma premissa, né? E ameaça o valor. Aí a gente tem que parar para verificar se vale a pena continuar ou não. Então, a governança proposta é proporcional, contínua, baseada em gatilhos. E aí sempre humano no comando, né? O objetivo não é criar burocracia, é detectar cedo, decidir com evidências e adaptar antes que o problema se transforme em perda de valor, né? Então, qual é a mensagem-chave que a gente tem que passar aqui? Governança de IA é um sistema contínuo de detecção, decisão, ação e aprendizado. Vamos para frente, Roberto? Aqui que começa a brincadeira. Então, aqui, recurso número 3 é a ponte operacional entre frameworks e os casos de uso. E aqui que a gente vai operacionalizar, vai usar o referencial, né? Ele evita que ontologia, governança e benefícios permaneçam apenas como conceitos. Então, tem esses 15 etapas, mais detalhes, vocês podem todos baixar esse toolkit e dar uma olhada. Não vou entrar mais no detalhe nessa aqui, por questão do tempo. Então, vamos passar para o slide seguinte, por favor. Bom, o recurso número 4, de fato, é um diagnóstico simples, né? As organizações já possuem muitas informações de governança, mas ela está fragmentada em documentos, planilhas, sistemas de projetos, registros de riscos, benefícios, enfim, são desestruturados. O problema não é falta de informação, é falta de conhecimento conectado. Aí que entra a questão de grafo de conhecimento. Então, aí a evolução proposta começa com uma taxonomia, cria linguagem comum, a ontologia acrescenta significado e relações, e o grafo de conhecimento conecta essas relações a dados reais. Então, a inteligência de governança interpreta padrões,
dependências, lacunas e sinais de deriva. E aí o copiloto apoia perguntas e análises iniciais por pessoas. Aí, como diz Roberto, agentes monitoram e coordenam as atividades dentro dos limites definidos. Por isso que, então, sempre humano no comando. E, finalmente, o PMO semântico, né, integra essas inteligências em nível de projetos e programas e portfólios. Então, essa trajetória não significa governança autônoma. Ela exige maturidade de dados, papéis claros, segurança, confiança e prontidão das pessoas. Então, a IA analisa e recomenda, mas ser humano que define objetivos, limites e aprovações. Slide seguinte, por favor, Roberto. Aí a gente tem um sistema de ativos. Então, esse sistema de ativos, que é o recurso número 5, converte o framework em instrumentos de trabalho. Ele reúne 6 famílias de ativos, né? Catálogo de referência, registro de governança, templates e planilhas, checklist e glossário e pacote de implementação. Né? Então, esses aqui, né? Esses ativos não são mera carga administrativa, eles constituem a camada de evidências de governança, né? De tal forma que a gente pode rastrear para ver de onde vem as decisões que foram tomadas ao longo do ciclo de vida de um projeto. Um catálogo, então, mantém termos e classificações consistentes. Um registro mostra quem tem autoridade, quais gatilhos ocorreram, né? Que benefícios foram esperados e que decisões foram tomadas e com base em qual evidência. Ele ajuda na auditoria, né? Então, templates padronizam o business case, né? Perfis de governança, mapeamento de benefícios, segurança e decisões do board. Tudo isso aqui está dentro dos artefatos que nós criamos. Então, o resultado é consistência entre iniciativas, repetibilidade, capacidade de poder auditar, prontidão semântica e também a questão de repositório. A gente tem todo esse aqui guardado de tal forma que a governança só se torna comprovável quando deixa rastros estruturados de evidência e decisão. Próximo slide, por favor. Aí a gente tem os checklists de saúde mental, né? Eu chamo isso aqui, né? O recurso 6 é um diagnóstico rápido para ser usado antes de comprometer orçamentos significativos, né? Então, aí nos gates que a gente vai olhar para isso aqui. Ele testa a saúde do business case, o problema está claramente definido e quantificado, a IA é realmente mais adequado do que uma solução mais simples. Às vezes, você não precisa de IA. A gente insiste porque o vizinho está usando, não. Verifica se realmente é esse que você precisa, né? Aquele negócio de artilharia pesada para matar uma mosca, né? Às vezes não precisa, né? Os benefícios são específicos e mensuráveis, isso que é importante a gente saber. Estamos usando o IA para quê? Né? Que benefício ele traz, né? Os dados existem e podem ser usados. Há viabilidade, responsáveis e governança suficiente. Então, esses checklists vão nos ajudar nesse sentido. Próximo slide, por favor. Então, o recurso número 6 é o próprio a questão do próprio business case, né? Aqui a gente está falando de se a IA é realmente mais adequada do que uma solução mais simples, né? Próximo registro, por favor. Então, aqui a gente está olhando para planilha do caso de investimento, aqui é o ROI, né? Verificamos o ROI não somente no sentido financeiro, mas no sentido de business, de negócios, né? Então, aí que entra a questão de business case e benefícios tangíveis e intangíveis, né? Aí a gente tem que ter também matriz de prontidão, custos e ROI bem definidos, né? KPIs de evidências, logs de revisões e registros de decisões.
Então, é uma maneira, digamos, mais ampla que somente olhar a parte financeira. A gente está integrando custos, valor, evidências e decisões humanas, né? Próximo slide, por favor. Bom, aí a gente tem aquele pacote de evidências, né? Aquele que eu falei, a coisa tem que ser rastreável, né? Construção de planilha integrada. Então, aqui a gente está colocando tudo junto, a aplicação prática disso documenta como um modelo de custos e dashboard de decisões financeiras foram combinados e simplificados, preserva a lógica de origem, né? Entradas, premissas, taxas, leituras de KPIs e fórmulas de decisão não mudaram. Então, esses aqui que é o maior controle que nós podemos exercer. E, finalmente, o slide seguinte, a camada de autoridade financeira, né? Aqui a gente tem o famoso PRISM. PRISM é um modelo para a gente guardar, digamos, o controle via gates. Então, testamos em cada etapa se a iniciativa de IA continua financeiramente defensável. Normalmente, a resposta normal, padrão, é não. Vamos parar, né? Então, a gente tem que desafiar e dizer por que a gente tem que continuar, né? Então, a gente vai ter um gate probabilístico, nós vamos ter responsabilidades bem definidas, investimentos claramente definidos. Os interlocks são um conceito muito interessante aqui. Você tem várias maneiras de você verificar se o veredito pode ser de continuar com o projeto. Aí baseado em cenários, né? Pessimista, mais provável, otimista, e aí a gente vai o tempo todo levar em consideração a parte de incerteza. Sobretudo que nós sabemos que a inteligência artificial tem velocidade de mudança incrível, rápido. Então, às vezes, tem que verificar a degradação do modelo, se vale a pena continuar do jeito que está, ou a gente tem que partir para outra solução, né? E, finalmente, passamos para agentes, né? De acompanhamento de benefícios do ROI, e aí que entra aquela parte que o Roberto falou de agentes, para a gente poder monitorar os benefícios esperados, os benefícios realizados, detecção de derivas, se a gente está desviando da atenção, revisão de governança e reavaliar o business case. E, finalmente, respostas adaptativas. A gente tem que retroalimentar e verificar se benefícios são hipóteses a serem medidos e sustentados. Então, isso aqui é a parte mais importante, a gente não jogar dinheiro fora, né? A gente não ter aquele problema de sunk cost, né? Continuamos jogando dinheiro onde a gente deveria ter parado. Bom, com isso aqui eu paro, digamos, a parte de agentes digamos, dos artefatos. Nós temos esse grupo, não sei se o Roberto vai falar um pouquinho mais sobre esse aqui. A gente tem um grupo, mais ou menos, 400 pessoas já cadastradas, onde a gente pode, digamos, detalhar mais cada um desses documentos que foram disponibilizados para vocês. Vocês podem baixar e a gente pode discutir isso aqui naquele grupo que nós criamos, né? Eu passo a palavra, então, para o Roberto, para passar para Peter. Ok, valeu, Farrah. Realmente, falar sobre tanta coisa é muito denso, né? Muita informação em tão pouco tempo, mas a ideia para vocês é só para saber que existe esse toolkit, é uma referência bem robusta, né? Como vocês puderam ver, e que está à sua disposição. Aí no chat colocamos o link de onde você pode baixar isso gratuitamente, né? E essa apresentação depois a gente vai disponibilizar, tem muita informação bacana aí, então não fiquem preocupados com isso, assim como está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar também. Muita gente não está conseguindo entrar, o que é bom sinal, né, que a gente está realmente no caminho certo aqui. Então, vou passar para o Peter,
A gente vai estourar o tempo um pouquinho, porque já são 5 para as 8, né? E ele nem começou a falar aí, ele tem uma coisa muito bacana para apresentar, então a gente deve ir até mais 8h30. Então, houve um atraso no nosso marco, vai ter um agente lá, né, colocando risco disso, e aí o custo, ainda bem que o custo é baixo, né, para a gente aqui, mas eu acho que vale a pena a gente estender, porque foi um prazer, né, ter o Peter conosco aqui. Eu vou falar só uma coisinha do Peter, né, que é interessante, que ele foi o único latino-americano a receber um prêmio individual do PMI por excelência, o PMI Eric Janet Project Management Excellence Award, né? Então, ele tem um histórico muito grande aí de know-how, né? Décadas e décadas aí de experiência. Não vou falar quantas não, porque senão acaba ficando chato, né? A gente já está ficando velho aqui, mas o Peter é, acima de tudo, um empreendedor, né? Ele está sempre com uma novidade, uma ideia inovadora, né? Então, ele vai falar do seu último empreendimento aqui, que tem a ver com a gente de IA, lógico, para projetos, né? E agora eu vou passar para ele para a gente não perder mais essa oportunidade aqui. Então, Peter, Bom, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite, né? Um barato estar aí junto com o Farhad e Roberto. A gente teve a oportunidade, os três, né, de também interagir dentro da sua universidade no PELAB, né? Então, eu acho que a gente já construiu coisas legais por aí, e eu espero poder contribuir aqui com essa parte do mundo dos agentes, porque a gente tem que trazer essa rotina, essa dinâmica do aprendizado com IA e vice-versa, né? Então eu vou jogar aqui para o slide para não me perder, porque eu estou querendo andar um pouquinho rápido e compensar um pouco do tempo de vocês, mas aí deixa eu me estruturar então com a minha apresentação. Então todos vendo a tela aí, né? sim. Ok, então o contexto aqui é, de fato, uma aplicação prática de agentes de IA, e esses agentes de IA operam de forma integrada para o gerenciamento de projetos. E a gente começou exatamente com aquela historinha que você vinha contando, né? A gente tinha os prompts, aí depois a gente pensava no contexto do Copilot, depois a gente fazia um acionamento de uma ferramenta, depois fazia uma interação entre uma ferramenta e outra, e até que a gente descobre a possibilidade de estender o contexto de interação, e os agentes se aproximam daquilo que a gente precisa na nossa rotina de equipe de projeto, quando eles passam também a ter uma capacidade decisória dentro do processo. E aí, levando eles para dentro de projetos de verdade, eu vou fazer um exemplo rápido da concepção de um pequeno projeto, e que poderia ser grande, às vezes quase com o mesmo tempo de um pequeno projeto, porque muitas etapas a IA também pode adiantar baseado no aprendizado da empresa, o tipo de projeto que ela roda e tal, né? Então a gente sair da entrega, da concepção até a entrega, e passar por cronogramas, pelos riscos, redução de custo e assim por diante, como uma rotina de gestão. E aí, o que vocês já falaram aí, mas eu acho que tem que ser a ênfase, é aqui que a gente entra e diz: o mundo de IA muda e a gente tem que estar preparado para ela, né? Então, a IA, ela não substitui gerente de projeto. Isso eu vou afirmar por mais 10 anos, pelo menos, né? Em 2017, eu estava fazendo um primeiro trabalho apresentando IAs num evento do PMI em Los Angeles, estava a Pricewaterhouse também com um paper falando sobre IA, e a gente falava da rotina de gestão que seria absorvida pelos agentes, e a necessidade de ter o comando do gestor ainda de forma ainda cada vez mais estratégica, né? Bom, levando então para um contexto e tentando acelerar um pouquinho, 4 maneiras daí a remodelar uma entrega num ciclo de vida de um projeto que roda em um ambiente com a IA. Eu tenho ela ajudando naquela parte do planejamento habitual, né? Ela criar o meu cronograma, fazer a divisão de trabalho, que seria a WBS aqui nessa tradução, né? Ela criar as estimativas e toda aquela parte que você faz hoje num prompt de qualquer forma. Dali você começa a ter que entender aquilo que você já gerou de informação e está circulando entre as pessoas, e usar essa informação e esse volume de dados de uma forma proativa para você fazer um balanceamento do que está acontecendo, e com isso trabalhar os riscos do seu projeto e começar a entender as tendências daquilo que estão acontecendo. Então a IA começa a sair do mundo prompt e entrar no mundo ferramenta, e ela começa, em cima da análise de dados, te ajudar numa parte que no primeiro momento ela é quase que estatística,
prática só, e depois ela vai crescendo com o aprendizado. E tem uma etapa onde a IA começa a decidir. E o interessante quando a gente fala da questão da decisão é que aquilo que ela, num primeiro momento, mostra para a gente como resultado de um prompt, também é uma primeira decisão, né? Então, nós temos escalas de decisão até que ela tenha uma capacidade de fato, assumir posicionamentos e que esses posicionamentos vão ser construtivos e vão ser coerentes com o meu ambiente de gestão. E aí a gente começa a ter que entender que essa IA, para tomar essa decisão no meu ambiente de gestão de projeto, ela tem que ser capaz de entender gestão de projeto, não simplesmente trazer dados de projeto e usar boas práticas que ela leu em algum lugar. Ela precisa começar a interagir com aquilo que é a prática da minha empresa, o contexto do meu projeto, como é que eu, de fato, desenvolvo as minhas atividades. E aí, em um final, a gente tem rotinas de automação, onde você vai ganhando velocidade entre as decisões, o rodar as ferramentas, as previsões e os próximos ciclos. Quando eu levo isso, então, para um contexto de um ambiente de gestão em projeto, e aí é uma tela nossa no trabalho que a gente está fazendo com o Sebrae, enquanto startup, nós estamos sendo guiados por eles em práticas de gestão de negócio e a gente trabalhando com ele conceitos de gestão de projeto. A gente, ao começar a interagir com esse mundo de escritório de projeto e a interação do IA e os agentes, a pessoa está na entrada, ou seja, eu preciso colocar um time, esse time terá agentes que tomarão algumas atividades da minha equipe, mas antes de mais nada eu tenho um universo de pessoas que eu, enquanto gerente de projeto, tenho que continuar interagindo, então eu absorvo essas pessoas para o meu contexto de gestão, né? Então, diferente de eu ter o meu cloud que interage com várias ferramentas e interage com outras ferramentas, eu tenho um ambiente colaborativo de pessoas e estas pessoas no mesmo ambiente interagem com os mesmos agentes. E com aquela questão que vocês já adiantaram aí das responsabilidades, você roda uma matriz RACI para saber quem entra em qual situação e assim por diante. Então, nesse primeiro ambiente de começar um trabalho de gestão e aproveitando a IA, eu tenho um painel onde eu vou cuidar da empresa, do projeto, do processo e portfólio. E quanto mais aquela ambiente souber da própria empresa, ou seja, tem um bloco de empresa que a gente faz usando uma modelagem lá do Sebrae para negócios, a gente vai ver os objetivos da empresa, as iniciativas, os pontos fortes e fracos, quais são as iniciativas que ela vai rodar ao longo do ano e essas coisas que num primeiro momento parecem distantes da gestão de projeto que eu vou querer rodar, elas ajudam o meu agente de IA a entender em que contexto, em que pessoas e que stakeholders, de fato, né, no dia a dia, vão ter que ser operados na evolução do meu projeto. Então, eu tenho ali o momento de entender da empresa, o momento de entender de processos e projetos, e ali a interface é uma ferramenta que poderia ser o seu Office 365, poderia ser uma solução do Gira ou qualquer outra coisa, mas ela tem que trazer o contexto, a caixa de ferramentas que os agentes vão operar depois. No meio, então, tem a equipe, e essa equipe ela vai ter os seus agravantes no sentido de que parte das suas funções você também atribui a agentes e outra parte eles têm que continuar sendo os condutores, né? Então, alguém sugeriu ali que o analista de planejamento, em algum momento, pode não mais ser analista de planejamento, ele pode não ser mais necessário. Eu vou dizer que é a mesma questão do gestor de projeto. O analista de planejamento não acaba, mas o analista de planejamento com a IA vai tomar o lugar de outros analistas. Por quê? Porque vai ter um momento de decisão em um nível mais alto, onde aquele analista vai ter que interagir, e depois ele vai ter que ser capaz de levar para o gerente de planejamento e em escalas, e são granularidades de trabalho que têm as suas especificidades humanas que continuarão sendo necessárias. Então, a grande rotina do analista de planejamento já está morrendo. Mas o detalhe fino daquilo que ele pode fazer é tão estratégico quanto o detalhe fino que nós, gerentes de projetos, vamos fazer com a equipe inteira.
E o terceiro bloco é o agente integrado, é aquele terceiro elemento que chega sob diferentes cenários, né? E no ambiente multiagênico, eu tenho um agente que é especialista em risco, eu tenho um agente que é especialista em cronograma, e aqui ele está representado por uma entidade única, né? Que a gente chamou de Pandora Solver. Ele mais ou menos interpreta o momento onde ele está e ele se transforma em um dos agentes que você está procurando. Saindo desse momento, aí entra uma questão da gente voltar lá na nossa origem de gestores de projeto para uma coisa que se tornou fundamental para o nosso ambiente. Incrível que meu monitor apagou. Ok, voltou. Nós temos aqui uma necessidade de preparar uma caixa de aprendizado para a equipe e os agentes. Então, aqui eu trouxe como ilustração, trazer um modelo de boas práticas vindo do PMI, toda a estrutura do PMBOK, você faz a absorção dela dentro do seu sistema, né, com os seus domínios e os seus processos, mas depois você vai redesenhar o detalhe desses processos para o seu ambiente de trabalho mesmo, né? Então, o guia é aquele conjunto de boas práticas e o método que eu tenho que desenhar é o que eu decido daquilo que eu vou usar dessa estrutura de boas práticas para dentro do meu ambiente de gestão. E aqui, nessa mesma interface, eu posso ter o processo do PMI, eu posso trazer um pedaço de um processo da ISO, eu posso trazer o que a gente chama de módulos de expansão, né? Então eu posso trazer um bloco para cuidar de engenharia, eu posso trazer um bloco para cuidar de negócio. Então você começa a educar os agentes em um contexto centralizado dentro do seu escritório, mas você também tem que educar as pessoas que estão ao redor desse conjunto. Então, o processo metodológico, essa caixa de ferramentas, ela pertence à solução como um todo no momento que você opera pessoas e agentes. Então, nesse segundo bloco aqui, você vai estendendo esse processo de aprendizado, né? Então, não é só dizer, Cláudio, vai lá, se conecte e veja a boa prática, a última que o PMI está usando. Não. O que do PMI eu absorvi na minha empresa, qual foi o tailoring que eu fiz para esse material dentro de casa e como eu reaplico, o que deu certo e como eu reaproveito. E aí é nesse ciclo de aprendizado que a IA e pessoas vão melhorar a minha gestão de projetos. E no terceiro bloco, o meu agente que entende esse processo e ajuda a equipe a aprender e aprende com a equipe, né? Então esse ciclo é contínuo. Bom, feito esse momento de aprendizado, onde o processo metodológico está dentro do contexto de aplicação do meu agente, eu posso conversar com ele, né? Aí aqui a letra ficou pequenininha, você poderia interagir no celular, falar com ela, conversar, mandar um documento e pedir para ela interpretar, ou seja, a origem não importa. Ela vai receber uma certa instrução e dentro dessa instrução, em função do método e do agente que você está chamando no momento de apoio, ela vai dizer, opa, peraí, esse projeto que você está falando, ele não é um projeto complexo, ele tem que rodar rápido, você precisa de um resultado mais simples, que tal você aplicar, então, um Model Canvas do Finóquio? Né? Então, nesse exemplo aqui que eu chutei um assunto, eu pedi para ela me trabalhar um processo de mostrar um treinamento de IA com gerenciamento de projetos e o IA me respondeu, olha, não vamos entrar nesse negócio de PMBOK cheio de etapas e documentos e burocracias. Vamos ficar só no Project Model Canvas e a partir desse Project Model Canvas ela me identifica pontos da metodologia que eu posso continuar. Eu respondo algumas perguntas enquanto ela está interagindo comigo e ela então faz o processamento não só com o aprendizado específico do gestor de projeto que eu a eduquei para isso, né, e a especialidade daquele agente, mas também para as peculiaridades da pessoa com quem ela está falando, o local onde ela está falando e o tipo de projeto que ela está operando. E aí ela vira então um orquestrador do projeto. Nesse exemplo, ela sugeriu a existência, a criação de um Project Model Canvas. Esse Canvas foi criado, eu vou interagir com a minha equipe também na mesma interface para melhorar esse Canvas, encontrar novas condições de detalhamento. E se a partir desse Canvas eu entender que aí eu, decisor,
ainda assim eu quero um processo mais burocrático e mais detalhado, e eu ainda assim quero um plano de projeto mais redesenhado, eu posso fazer uma nova solicitação para ela. Olha, pega esse Model Canvas e transforma ele em um projeto de grande porte, assim, usando, né, processos de um projeto maior. Então, nessa interface, ele entende a diferença entre planos de ação, entre pequenas iniciativas, entre ideias, pré-projetos, até que chega no momento de um projeto mais formal e ela vai seguir, então, o processo metodológico que foi ensinado. Né? Então, da página em branco, eu vou chegar no mesmo dia de trabalho, não estamos falando mais de semanas, né? No Model Canvas que a equipe discute, com a melhoria daquele model para um plano detalhado com termo de abertura que tem um cronograma preliminar, uma WBS detalhada, uma matriz de custo, o meu dicionário de atividades, né? E matriz de risco. Então, você começa a pegar ferramentas da sua rotina de gestão em projeto e coloca ela para que o agente IA interaja com a pessoa, mas você está rodando na realidade o processo que elas estão acostumadas a rodar ou que deveriam estar rodando de uma forma consistente e repetível na empresa. E aí, quando a gente começou esse contexto do agente entender do processo, ensinar o processo, interagir com as pessoas, e os cronogramas aumentaram de tamanho e detalhe, nós entramos numa das primeiras implementações com um cliente e ele falou assim, não me mostra esse cronograma de 2.000 linhas, que eu detesto cronograma, não quero ver isso, eu não entendo como é que funciona. E nós, então, largamos diagramas complementares que mostravam pontos críticos do projeto, que não era o tal do caminho crítico do projeto, né, Fábio? E não era nem por recurso, nem por lógica, ele era por aprendizado da máquina em relação ao contexto do projeto. Então, elementos que a IA foi capaz de sinalizar como urgentes entram em discussão. E no momento que ele entra em discussão, a gente ganhou uma ferramenta absolutamente coerente com aquilo que a gente aprendeu na hora de tirar a certificação. 90% do tempo do gerente de projeto é se comunicando, né? Então, mesmo eu tendo agentes automatizados e as pessoas interagindo na mesma interface, quando o volume vai crescendo, eu preciso ter pontos de atenção que são uma rápida interação entre as pessoas. E daí nasceu uma ferramenta interna sugerida entre IaaS e construção de código para que ele rodasse, que a gente chamou de PAT, pontos de atenção. Né? O ponto de atenção, ele é como se fosse uma grande conversa no WhatsApp, e essa grande conversa do WhatsApp, onde em algum momento você pode não saber se está falando com a pessoa ou com o agente, em termos práticos, ela vai se criar em grupos, e esses grupos eles podem ser uma área de trabalho que está se envolvendo com outra, ele pode ser um projeto, ele pode ser uma iniciativa, ele pode ser um objetivo específico que a empresa tem que cumprir e o diretor fez uma cobrança, né? Então, da mesma forma que no WhatsApp você teria grupos de bate-papo, aqui criam-se grupos dentro da interface controlada, com a documentação gerida, com os seus versionamentos, com a tua governança acompanhando o dia a dia do projeto, e se abre em conversas. E nessas conversas as pessoas começam a interagir com aquilo que está doendo nelas, a partir daquilo que elas receberam de alerta. Então vão trocar a ilustração como estavam acostumadas a trocar, elas vão passar algum recado, vão dar alguma instrução, e a IA entra outra vez detectando ações, ou seja, o que da minha conversa deveria se tornar ação de projeto. E essas ações de projeto, então, elas são transcodificadas em atividades que passam a complementar um cronograma que nunca existiu antes. Ou seja, você começa a ter atividades em cronograma que nunca se desenhou como uma atividade de cronograma. Mas o sistema entende, compreende, cria o checklist, e esse checklist passa a ser distribuído para cada pessoa. Então, o que o agente faz? Ele percebe que a pessoa, no meio da conversa, estou eu e Jefferson aqui nesse intervalo falando que a gente tem que entregar uma solução para um determinado cliente e a gente tem que falar de gestão fundiária, e de repente eu digo, opa, falta a gente detalhar o processo de gestão fundiária para levar de volta na ferramenta. Aquilo se transforma em um checklist de atividades. Esse checklist de atividades eu posso expandir ele enquanto detalhes de atividade. Então eu começo a ter um ciclo contínuo entre a pessoa,
o método, a ferramenta, o cronograma detalhado, o detalhe do cronograma, a pontinha do cronograma que ninguém lembrou e que volta a carregar o sistema maior e o acompanhamento de rotina. Então aí fecha-se com isso um ciclo, e esse ciclo, atendido pelos agentes, vão poder então ajudar você na execução do seu plano de projeto. Terminado isso, aí entram aí a volta para aquela capacidade preditiva dela e de suporte, etc., onde ela vai pegar dados que antes ela não tinha, de conversas que antes não se mantinham, e ela vai poder gerar cenários alternativos, ela vai poder me fazer um replanejamento mais rebuscado, ela vai poder me dar um conjunto de ações um pouco mais detalhadas para o meu projeto, né? Então esse é o fluxo. E o resumo nós temos uma arquitetura multiagente, então eu tenho usuário, peça central, e usuário em vários níveis: é o usuário cliente final, é o usuário fornecedor, é o usuário gerente, é o usuário analista de planejamento, né? E esse usuário, ele é comandante. Ele é comandante, né? Então, o usuário tem comandos em linguagem natural. Eu tenho o agente PMO, o integrador, né, que é o orquestrador que vai trabalhar com os demais agentes, e dali eu vou ter agentes especializados em todas as minhas áreas de interesse no meu projeto. E se o meu projeto muda de tipo de empresa ou tipo de negócio, esses agentes também vão se adequam a cada situação, né? Então, por exemplo, projetos de transmissão elétrica, onde você ainda vai começar a colocar as torres para fazer a transmissão, você tem que pensar em questões fundiárias que são completamente diferentes de uma rotina de projeto habitual. E aí você então qualifica um agente específico para entender o seu processo de disputas fundiárias, né, para que ele se encaixe junto com esse orquestrador e vire também membro da equipe. Tá? Então esse é o ciclo. Eu tive que correr e adiantar aqui para a gente recuperar um pouco do tempo. Aqui está o resumo da nossa apresentação, então, só para a gente lembrar que neste contexto eu fiquei muito feliz de poder estar de volta aí com o Roberto e Farhad e conversar sobre esse incrível projeto de vocês, e fico aí então depois à disposição para vocês entrarem em contato. Eu sei que alguém levantou a mão, eu não sei como é que a gente vai estar de tempo, eu não tenho problema, eu fico aqui, eu respondo como vocês quiserem. Roberto está sem som, né? É tanto botão que eu não estava achando o botão do microfone, cara. Mas, pô, muito legal, assim, deu para ter um gostinho, né? Mas eu estava comentando aqui no chat com algumas pessoas, é que tudo que a gente falou ali na teoria antes, né, sobre esse ambiente híbrido, né, de agentes trabalhando um com o outro e com humanos e tal, você mostrou que está acessível, né, já está funcionando em algum lugar, né? Quer dizer, você com a sua inovação, seu empreendedorismo, né, montou um esquema super bacana, que tenho certeza que vai dar muito certo, né? É uma questão de maturidade das pessoas entenderem e tal, e espero que seja uma coisa que as pessoas vão ter usando cada vez mais facilmente, né? De repente a gente monta uma outra oportunidade de a gente fazer um case, alguma coisa assim mais legal, se o pessoal quiser. A gente está com um grupo aí, a gente vai estar conversando mais sobre isso. Mas já quero agradecer a tua participação de antemão, né? Foi uma coisa meio rápida, né? Falei com ele assim, pô, eu vou fazer esse negócio aqui, o que você tem para a gente, né? Eu sabia que está fazendo alguma coisa nova, já não falava com você há um tempo atrás, então foi muito bom, né? Matar saudade e tal, e ver que você está na crista da onda, como sempre, né? Então, assim, agora vamos só finalizar um pouco, né? Assim, está perto já do final, mas tem ainda algumas coisinhas. Então, esse foi o Peter. Eu queria só falar um pouquinho sobre a certificação, que a certificação, né, é a maneira que você concretiza a sua jornada dentro nesse processo de IA para projetos, né?
Tem várias coisas que você pode aprender com IA em geral, e a gente vai continuar aprendendo, mas IA para projetos é uma coisa que não tem muito aí pela internet ou pelo mercado, né? Então, assim, de novo, é um caminho para quem é do mercado, quem é gestão de projetos, como nós, de escolher um processo para a gente amadurecer e, ao mesmo tempo, ter uma relevância no mercado com uma certificação internacional. Então, aqui, ela é certificada pela PMG, né, que é como se fosse o PMI, é um outro órgão bastante reconhecido, né? Então, essa é a questão. E aí vamos falar um pouquinho sobre ela. Lógico que no site tem muito mais informação, né? Mas é para todos nós, né? Não é só para gerente de projeto, mas quem trabalha com PMO, quem é gestor de programa, portfólio, mudanças, consultores, enfim, todos os posicionamento afins aí que tem a ver com gestão de projetos, se beneficia dessa certificação. Tem 6 domínios, né? Como tem assim, para PMP, você tem lá os domínios, né? Que tem os domínios que um deles é a parte básica de conceitos, entender sobre IA, gestão de projetos. Depois tem um bloco só sobre o ciclo de vida de um projeto de IA. Então, quando você vai estar realmente desenvolvendo um projeto de implantação de IA numa empresa ou uma coisa que usa IA, né, dados, etc., né, tem um ciclo de vida diferente do projeto normal. Depois tem a parte que se otimiza os resultados usando ferramentas e técnicas, né, assim, de IA, ou seja, não é sobre ferramentas específicas, mas é sobre tipos de ferramentas, sobre como é que as ferramentas e técnicas podem ajudar você no resultado, otimizando isso, o que a IA pode fazer por você, né? Depois, a dificuldade que às vezes, entrar com IA numa organização, ou seja, todo mundo está mais ou menos nessa fase de como é que introduz a IA, tem organizações que estão mais preocupadas, outros mais ousados, enfim, tem um processo aí que é bom você, que é profissional, entender como é que você vai introduzir a IA corretamente na organização. Aí depois, através de estudos de caso reais, aplicações práticas, não cai na prova isso, mas isso vai trazer alguns conceitos que sim caem na prova, mas essa maneira de você exemplificar a aplicação desses conceitos. E depois fala do futuro, né? O que vem por aí, quais são as tendências, um pouquinho do que a gente falou aqui hoje. Então, esses 6 domínios caem numa prova que não é muito longa, são 40 perguntas em 40 minutos, então, assim, não é a prova de PMP, né? Que você tem que estudar 6 meses e 4 horas de prova, né? Mas ele vai, e a aprovação é 60%, né? Então não é nada tão difícil de atingir. Então, assim, você, com a preparação, é mais um estímulo, essa certificação é mais um estímulo para que você entre nesse processo de jornada de aprendizado e aplicação de IA em projetos de verdade, né? Mas é um exame que tem o Proctor, né? Então é supervisionado, é online, você pode fazer, vai ter um cara lá te olhando, aquelas coisas que a gente já conhece. E o que mais que eu posso dizer? Como é que a gente pode ajudar vocês a atingir essa certificação, né? A gente, como ATO, a gente tem acesso, né, ao curso oficial gravado, e vocês recebem, quem quiser fazer preparatório, recebe esse curso gravado pelo Ricardo e pelo Antônio, mas é em inglês, porque é um curso que, né, vai para todo mundo inteiro, e tem as legendas nas várias línguas, né? Então tem legenda em português, né? Mas é um curso gravado e você não pode fazer perguntas, etc. Então a gente adicionou a isso o Sabor Pelab, né? Ou seja, a gente criou um grupo de estudos dirigido, como a gente faz com o PMP já há muito tempo. Então, a gente tem 8 encontros online ao vivo, em português, né? Bom saber, né? E um grupinho de WhatsApp para a gente estar, né, trocando dúvidas, etc. e tal. E nesses encontros a gente vai percorrer todos aqueles domínios, né? Vai trazer também algumas aplicações práticas, né? A gente vai tornar esses conceitos mais próximos de você para um aprendizado mais natural e também em preparação para o exame, né? E alguns simulados adicionais ao oficial. E também você recebe o voucher do exame. Então, da mesma maneira, você já está com a prova na mão, já tem um simulado oficial da própria PMG e é só você se sentir seguro e marcar e fazer a prova. Então, assim, nós já fizemos, tem algumas turmas no passado, um pouco diferente,
não fizemos esse grupo de estudo dirigido, então isso é uma novidade, a gente resolveu trazer isso, porque eu acho que isso faltou para o pessoal que estava se preparando antes, só com o curso gravado. Tem gente que não tem tanta facilidade com o inglês, não gosta de ler legenda, e às vezes, né, enfim, e também não tem a quem perguntar depois. Então a gente introduziu isso e fez um pacotão bem interessante, né? Então, assim, aqui o objetivo não é só estar colocando para vocês essa existência, né? E nós vamos fazer, para quem veio ao webinar, quem está inscrito no grupo, vamos fazer uma oferta especial, né? A gente vai começar esse grupo dirigido em setembro, mas vai ter uma oferta especial aí que a gente vai mandar na comunidade. Então, quem ainda não entrou na comunidade, pega aqui o QR Code, já entra, já temos mais de 300 pessoas lá, e a gente vai depois, com calma, tá colocando lá, aqui o objetivo não é fazer uma apresentação comercial, mas eu quero valorizar a presença de vocês aqui e também premiar aí a realização desse webinar em conjunto aí com os embaixadores, ok? Então, como a gente falou, né, nosso último slide aqui, nosso último momento juntos, depois a gente pode até abrir para perguntas, quem quiser ficar, né, como o Peter falou, está à disposição, então vamos deixar o microfone aberto aí, mas convidar já para o próximo, né, então vamos começar esse ciclo, né, e aí a gente estipulou que toda última quarta-feira do mês, que será em setembro, dia 30, né, então a gente vai ter a nossa segunda edição do que a gente fez hoje, com mais novidades e tendências, mais um outro convidado especial, né? E o Farrah pode adentrar um pouco mais sobre o Toolkit, uma coisa, né? Mas a gente vai fazer uma série aí, né? Essa é a ideia. Então, vamos começar aqui, entre no grupo, fique a par do que está acontecendo e vem conosco aí para essa jornada aí que é tão importante para todos nós aqui, né?